Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 29/11, nós vamos meditar de 1 Coríntios, do capítulo 13 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O amor é o dom supremo. Talvez seja o capítulo mais famoso que a gente tenha, né, das cartas ali de Paulo, né? Todo mundo conhece 1 Coríntios capítulo 13. Há músicas não só no meio cristão, como até mesmo no meio secular, utilizando esse texto bíblico. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu contribua com todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconveniente, não procura os seus interesses e não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheci em parte, então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecei na fé, na esperança, no amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. E aí o dom da profecia é superior ao dom de línguas, né? Então nós já tivemos esclarecimentos a respeito dos dons, dos ministérios, não é? E agora ele vai falar um pouquinho mais sobre o dom de profecia. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que a ninguém o entende, mas em espírito fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha o que Paulo diz, né? Que a profecia ela tem 3 objetivos. E qual é aqui? Está claro. A profecia ela vai edificar, exortar e consolar, né? Ela tem essas funções aqui, ela fala ao homem. O que fala em outra língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasse, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação, né? Então ele fala da importância sim de falar em línguas, mas ele traz o diferencial, que quando você profetiza, você fala aqui o português, né? E a todos é entendido, e por isso que ele diz, aquele que profetiza, ele edifica a igreja.
Agora, o falar em línguas edifica a você mesmo, né? Só se houver uma interpretação para haver edificação de outros. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados como flauta, cítara, quando emitem sons, se não derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou no cítara? Pois também a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Sim, vós, com a língua, não dissestes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ao estrangeiro para mim. Assim, também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para que haja edificação da igreja, né? Então, os dons espirituais, eles não são para benefício particular, e sim para edificação da igreja, né? E aí, nós vamos ver a necessidade da ordem do culto, é mencionado no versículo 26. Quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunires, um tem salmo, outro doutrina, um traz revelação, aquele em outra língua e a um outro a interpretação, mas tudo seja feito para edificação. No caso, se alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, quando muito 3, e isso sucessivamente, que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que seja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, né? Então, ele aqui traz instrução de como pode haver a fluidez dos dons dentro da igreja, né? De forma que alcance o objetivo, que é a edificação do corpo de Cristo. 15. Nós vamos ver que ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo, que é o penhor da nossa ressurreição, né? A mudança da humanidade a partir da cruz. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, os quais recebestes e no qual ainda perseverais, porque ele também... Por ele sois salvos, se estiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, ele faz a menção do nascimento espiritual dele, que está lá relatado em Atos 9. E aí, mas, pela graça de Deus, sou eu o que sou, e a sua graça que me foi concedida não me tornou vã. Antes,
Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Que lindo, não é? E aí ele fala que Cristo é a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como por Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados por Cristo Jesus, né? O segundo Adão. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos vossos pés. É uma declaração que está também em Salmos 110, versículo 1. E ele fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. Que coisa mais linda, né? A ressurreição em revelação em relação à vida prática. E ele fala no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, dito isto para vergonha vossa, né? E aí ele vai falar também no versículo 16, a respeito, inclusive, da ajuda aos necessitados, da coleta, né, e da necessidade da igreja, né, de se posicionar em relação à ajuda dos necessitários, né? Os projetos de Paulo, ele vai falar também a respeito de Timóteo, de Apolo, né? Homens que foram ali, né, discípulos de Paulo, né, e que vai ter uma importância muito grande na continuidade do evangelho. E as exortações finais, sabe qual é? Sede vigilante, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Assim nós finalizamos 1 Coríntios e amanhã nós daremos sequência com o livro de Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E pedimos que o Senhor dirija sempre os nossos passos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.